Oi pessoal, nesse canal científico, me permitam eu mostrar aqui uma equação, tá? Olha essa equação aqui. Essa equação é a equação de Einstein mais parâmetros quânticos e mais Stephen Hawking no black hole, ou seja, é a equação do tudo, juntando a física da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, mais a teoria de Hawking dos black holes, mais do tensor Hawking, mais os fatores quânticos. A gente pode ler alguns aqui. Tensor de... Então eu fiz essa unificação. Aqui está a equação unificada. Tá? Bom, isso é uma coisa. Então tem aqui a discriminação, tá? Tensor de Ricci, alfa, beta, gama, métrica espaço-tempo, constante cosmológica, tensor de energia-momento, contribuição de radiação de Hawking, tá? Bom, deixa eu minimizar aqui, ampliar aqui, voltar para cá. Uma outra questão que eu quero convocar é essa questão de que o fóton, ou melhor dizendo, a luz, ela tem um limite, ela não pode ir para o passado. Isso é uma coisa. A luz não pode ir para o passado e para mim pode. Porque, deixa eu colocar aqui, a luz é formada, é uma partícula sem massa, mas você pode calcular a massa. Por E igual a mc2. E tem energia e momento. A partir do momento da chegada de um black hole, ela vai entrar numa angulação. E isso vai causar nela uma aceleração. E essa aceleração vai fazer com que ela ultrapasse a velocidade da luz. E ultrapassando a velocidade da luz com aceleração negativa, passado. Então não tem como. Matéria é energia, energia é matéria. Essa energia que tem momento não sofreu uma aceleração. Aonde? Num lugar em que o campo gravitacional é extremo. E aonde seria esse lugar? Nos black holes. Segundo ponto. Terceiro ponto das minhas pesquisas, eu estou aberto a qualquer centro de pesquisa. Eu tenho meus cálculos. Terceiro ponto. Se vocês reparem que no sistema solar é como se fosse a regra da mão direita. Ou seja, eles ficam num determinado plano, tem a parte de cima e tem a parte de baixo. E a Terra, peraí, deixa eu só ajeitar meu relógio aqui. E a Terra, ela não seguiu as mesmas características dos outros planetas. Isso me intriga. Eu não tenho de cabeça todos os planetas do sistema solar. Mas me intriga a Terra não ter seguido o mesmo destino, vamos dizer assim, dos outros planetas. Um não tem atmosfera, o outro é gasoso, um não tem campo magnético, o outro tem.
existe uma diferença muito grande entre eles. Eu tenho uma teoria. Isso é uma teoria. By Levi Autonomous Physical Theoretical. By Levi Autonomous Physical Theoretical. Está meio frio aqui. By Levi Autonomous Physical Theoretical. By Levi Autonomous Physics Theoretical. Ou seja, por minha pesquisa da física teórica. No centro da galáxia, pode ser que não seja um black hole, pode ser um white hole, a saída de um buraco de minhoca. Tudo bem. Mas vocês já pararam para pensar uma coisa? Será que a Terra pertence a esse sistema solar? Ou a Terra foi capturada pelo sistema solar? Uma outra coisa, eu não creio na questão do Big Bang. Aliás, Einstein também não cria. Ele depois contemporizou, mas ele achava como é que é? Einstein achava a ideia de um Big Bang repugnante. Então, pode ser que tudo tenha sempre existido. Não estou falando de religião, futebol ou política, sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Pode ser, eu que creio em Deus, que Deus criou assim. De menos infinito a mais infinito. Sempre existiu. Não teve um início e não vai ter um fim. O universo. E o que a gente vê não é o que existe. Nem por telescópio. Nem por equipamentos. Porque tem a massa escura. Então eu não posso ramificar muito. Para o vídeo não ficar muito grande. Mas, para mim, a Terra não veio desse sistema solar. Desculpa, desta galáxia. A Terra, cientificamente falando, porque, repare, é o Sol e todos eles num plano, no espaço tridimensional curvo de Albert Einstein. Porque, com todo respeito a Newton, grande físico, mas deve-se a constante G a Cavendish, constante gravitacional, que Einstein usou, que Stephen Hawking usou, que o próprio Newton usou. Então, dentro dessa observação, a Terra, para mim, veio de outro sistema solar. Isso é a hipótese da causa. Agora, sob meu ponto de vista, isso é mais uma prova de que um Deus criou a Terra. Vou citar o trecho de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus, então tem mais no universo, os céus e a terra. Por isso que ele é diferente. Isso no âmbito cristão, vamos dizer assim. No âmbito bíblico. Tá? Claro que tem a Torá, né? Tá na Torá, tem os profetas maiores, os menores, tem o... Não estou pregando, não. Eu estou falando da parte teológica. Novo Testamento, Apocalipse, certo? E eu admiro a palavra de Deus e sou cristão porque vem tudo se cumprindo. Daniel fez uma previsão de 2.400 anos.
teve outra previsão de 2.000 anos, e bate direitinho lá, bom, enfim. Mas eu não quero entrar na parte de religião, porque esse canal é científico. Eu estou dizendo o seguinte: você tem um planeta, aqui o Sol, um planeta aqui, 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 um planeta totalmente diferente em todas as suas características, em água, em atmosfera, em campo magnético, na força forte, na força fraca, na força gravitacional de Albert Einstein. E ele segue todas essas características e tem um no meio que é totalmente diferente. É como se fosse, entre aspas, o patinho feio. Vamos dizer assim, a fábula do patinho feio. Ele não era patinho, ele era ganso. Então, eu ainda não consegui concatenar porque a Terra é tão diferente dos outros planetas. Em abundância de água, em atmosfera, porque, gente, se não fosse a atmosfera, a gente já tinha sido torrado. Vocês já viram aquelas experiências em siderúrgica, que o cara põe a mão na água e põe a mão no aço incandescente e tira, não acontece nada com a mão do cara? Por quê? Porque a evaporação é infinitesimal e cria uma camada de proteção. Com todo respeito, estou falando cientificamente, a Elon Musk, com todo respeito, ele não vai chegar a lugar nenhum. Eles vieram com Endrive, agora estão vindo com uma força aí magnética para superar a gravidade. Não tem como burlar a termodinâmica, é uma lei do universo. E não tem como burlar a inércia. Com nave não se chega a lugar nenhum, a não ser que um dia consigamos, como nos filmes do Spock, né, transformar o ser humano no teletransporte. Aí entra a mecânica quântica. Um spin se comunica com outro independente da distância. Se o ser humano conseguisse se as moléculas se desintegrarem e depois se reintegrarem, aí tudo bem. Mas enquanto for por nave tradicional, foguete, nave, essas coisas, não tem como vencer a inércia, não tem como vencer a termodinâmica e não tem como ter energia infinita, porque não tem como burlar a termodinâmica. E não existe o vácuo absoluto, vai ter nem que seja por um elétron. Tem um amigo meu, alemão, ele conversou até comigo sobre isso. Já na Alemanha já tentaram fazer o vácuo absoluto, não consegue, nem que seja por um átomo. E essa história de que o elétron é aleatório, tudo que o ser humano não consegue descrever, joga para ser probabilístico. Tem alguns matemáticos que não consideram a probabilidade ciência exata. Então os elétrons, eles se repelem, mas eles têm uma trajetória definida. A gente aqui não conseguiu detectar ainda. E no acelerador de partícula já ultrapassou a velocidade da luz, sim. Como não? Já houve casos. Teve um até que teve um rombo lá. Ficaram até com receio de fazer um black hole na fusão. Então, os meus cálculos eu tenho comigo, eu mostrei parte deles, a equação é só você juntar Stephen Hawking, equação de Einstein, gravitacional, e os parâmetros quânticos. Você faz a equação
unificada. A questão é que, para mim, a Terra só tem uma explicação da Terra ser totalmente diferente dos outros planetas. Para mim, então, terminando a questão do Elon Musk, com todo respeito ao Elon Musk, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum, planeta nenhum. A não ser que consigam um elemento químico, um meson que tem uma massa tão desprezível que ele consiga ultrapassar a velocidade, ele consiga ir em altas, ultrapassar não, que ele consiga ir perto da velocidade da luz futuro e seja um radiotransmissor, com uma câmera microcrâmera, radiotransmissor, usando a microminiaturização, como tem na ilha de White, sul da Inglaterra, um amigo meu esteve lá, e usando materiais compósitos, não sei, aí, que consiga minimizar os efeitos da inércia e se aproximar da velocidade da luz e futuro. Aí sim, mas, por exemplo, imagina eu na nave, que é uma nave, sou eu na nave, poxa, eu peso não sei quanto, não sou tão gordo assim, mas eu peso não sei quanto. Cara, não tem como vencer a inércia. Chega a Marte, beleza. Mas as longas distâncias não chegam. E outra coisa, essa trajetória é duvidosa, porque o espaço é tridimensional curvo. E nem sempre o que a gente vê é o que existe, nem por equipamentos. Porque tem muita coisa ainda para ser descoberta. Então eu fiz esse vídeo para que nós não olhemos assim. Que agora tem essa questão de guerra, essas questões de guerra, assim, eu não acho muito plausível, porque no final é aquela questão de quem tem a bola do jogo, quer mandar no resto do pessoal, entendeu? Mais ou menos isso. Mas é um tal de querer um jogar bomba no outro e tal. Não existe só arma nuclear. Não existe. Tem arma química, tem arma biológica. É um perigo mexer com essas coisas. Então, veja bem, voltando ao assunto, não estou falando de religião, futebol, política, não. Estou falando de física. Realmente, isso é física. Arma química, nuclear, biológica. É física, físico-química. Porque a biologia é química. Nós somos química orgânica, do carbono. Então, a Terra, ela não é desse sistema solar. Nenhum planeta tem as características da Terra, não só no sistema solar, em todo o universo. Observável. Não conseguiram ver ainda nenhum planeta semelhante à Terra. Ela veio de um outro universo, ou do nosso universo muito distante, ou foi criada realmente. Então, você pode ter uma visão do efeito científica, como você pode ter uma visão da causa se não enxergar pela fé. Que eu estudei um pouquinho, às vezes eu leio um pouquinho a Bíblia. A fé, Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam, prova do que não se vê. Porque eu creio em Deus. Tem que ter um organizador. É a termodinâmica. Se você não varrer a casa fica suja. Então, alguém organizou isso aí. Esse alguém, para mim, é Deus.
Não estou falando de religião, futebol, política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Então, para mim, a Terra não é desse planeta. Desculpa, a Terra não é desse sistema solar. Ela foi captada pelo sistema solar. Porque ela tem as características, e se não é a atmosfera, nós já tínhamos sido torrados. Tanto é que quando se pensa em Marte, você tem que fazer casulos, né? O cara ficar lá em Marte. Porque a Terra tem características totalmente diferentes dos outros. Por quê? Não veio todo mundo do Sol? Será que é a distância? Será que... E a questão da gravidade newtoniana, ela não pode, você não pode ter uma órbita. Por isso que eu falei da regra da mão direita. Você não pode ter uma órbita Netuno lá embaixo, pela força gravitacional de Newton, G igual ao produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Pô, que força gravitacional é essa? Dividido pelo quadrado da distância, a distância já é grande, dividido pelo quadrado da distância, dá uma força desprezível. A que mais se explica é a de Einstein, que quer dizer uma rocha. A nível de matemática, de QI, foi Gauss, o maior QI. Mas a nível de física, foi Einstein. Einstein observava isso. Então, tanto é que ele provou pelo eclipse solar que a luz ela faz curva, deformado pela massa. Porque ela tem energia e momento. Ora, eu já calculei a massa da luz. Ela tem uma massa, não tem vácuo absoluto. Ela tem energia. A massa é muito desprezível. É só usar M, é igual a MC2. E ela tem a energia. E ela é alterada em sua rota pela massa de um astro. Então a luz faz curva, vamos dizer assim. Como nos nossos olhos chega aquela luz, você pensa que ela está lá, mas não, ela está cá. Então, por que ela não pode acelerar? Num campo gravitacional extremo, tipo black hole. Por que a luz não pode acelerar e ultrapassar a velocidade da luz? Por que não? Quem é que disse que não? Quem é que viu que não? Se ela tem energia e momento, se ela sofre alteração na sua trajetória por uma massa, por que a luz não pode ultrapassar a velocidade da luz e ir para o passado? Pode. E matematicamente pode, eu já vou terminar o vídeo e vou provar por quê. Pela equação de Lorentz. Só que vai dar um número complexo negativo. Aí vai para uma outra dimensão, tudo bem. Mas pode. A equação de Lorentz, massa igual a m0 dividido pela raiz de 1 menos c0 sobre c ao quadrado. Ora, se der negativo, se ultrapassar a velocidade da luz, vai dar a raiz de um número negativo, que é um número complexo. J para cima vai dar menos J. Então vai ser um número complexo no eixo das ordenadas negativo. Vai para uma dimensão de 90 graus. Mas vai para o passado, sim. O camarada não vê, né? Mas que vai para o passado, vai. Se matematicamente você consegue calcular
e dá complexo negativo, um número menos j, se matematicamente é possível para o passado, então fisicamente também é. Quem sou eu para falar de Einstein? Não estou falando isso. Ele está certo. O que o Einstein falou está certo. Mas eu estou falando a nível matemático. Se matematicamente você consegue menos j, menos um número complexo, na equação de Lorentz, então é porque é possível ir para o passado. E me parece que nos aceleradores de partículas, algumas partículas, tipo meso, ultrapassaram a velocidade da luz, nem que seja por um breve espaço de tempo, um breve intervalo de tempo. E como vai para 90 graus negativo, ou como vai para o eixo dos complexos negativo, não interfere e volta para o mesmo ponto. Então seria como a série O Túnel do Tempo. Era uma série que eu via quando era garoto, na televisão. É como aqui no Brasil eu assistia, quando era garoto eu assistia, eu gostava daquela série O Túnel do Tempo. Tinha uma série na televisão, O Túnel do Tempo, né? Então, o camarada pode ir para o passado, só que ele não interfere porque o passado matemático ele é complexo e negativo, ele é no eixo dos complexos e negativo. Então é possível sim. E voltando ao assunto mais focado nesse vídeo, eu creio que só Deus pode ter criado a Terra. Porque ela não tem nada a ver com os outros planetas. Ela veio ou de outro sistema solar, ou foi criação de Deus. Desse organizador, pelo menos. Porque tem que ter. E eu vou terminar com uma linguagem muito simples. Se você não varrer a casa fica desorganizada. A tendência é a entropia. A tendência é as coisas se desorganizarem. E você tem que ter uma gestão para organizar. Na física. Se você não tiver uma gestão, estou falando de física. Se você não tiver uma gestão para organizar, desorganiza. É entropia. É a tendência. Deixa um terreno abandonado. Daqui a pouco só tem tudo. O pessoal vai passando, vai jogando lixo. Terreno abandonado. Daqui a pouco só tem tudo. Agora, se for lá um cara limpar, arrumar, fica tudo bonitinho. Então, a Terra teve que ter uma interferência externa. Ou ela veio de outro sistema solar, ou de outro planeta com outras características, e foi pega pelo campo gravitacional do Sol, ou ela foi criada por Deus. Para mim, a Terra não é do sistema solar. Ou veio de um outro sistema solar, do universo, ou foi criada por Deus. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões ou os agnósticos. Fisicamente, veio de outro sistema solar. Teologicamente, foi criada por Deus. É a única explicação que eu tenho. Porque ele é totalmente diferente dos outros. Como é que pode? Eu não entendo. Gostaria até que alguém me explicasse como é que pode a Terra ser totalmente diferente de Mercúrio a Netuno. Como pode? Muito obrigado. Nesse canal científico, não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, eu vou desligar a câmera. Um abraço. E boa noite.